Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um grupo de práticas, mais uma sessão de práticas aqui do CC Mind. Hoje eu queria que a gente falasse um pouco, que a gente treinasse um pouco de continuar com a atenção na respiração, 3 passos e a bondade amorosa no final. Mas o interessante da bondade amorosa é uma técnica ou também uma prática de conexão que a gente viu nas aulas passadas. Mas você pode, incluí-la em todos os exercícios que você fizer. Ela é muito importante porque ela vai diminuir os seus padrões de autocrítica, esses padrões ruminativos em que a gente acha que errou, que falhou em alguma coisa, e isso fica ruminando na gente, fica recorrentemente surgindo em nossa mente essa imagem, essa situação, e na realidade a gente fica preso a essa malha, se questionando por que que a gente fez diferente, o que que a gente podia ter feito diferente, o que que o outro poderia fazer, ter feito diferente, para que, aquele estresse, aquela ansiedade não surgisse entre nós. Geralmente a bondade amorosa é uma prática que está relacionado à empatia, ao desenvolvimento de compaixão, então na realidade desenvolvimento de a relação e de interação com o outro. Ou quando a gente fala da bondade amorosa, essa prática, a gente fala e diz respeito a como é que eu me comunico com o outro, como é que eu passo a minha mensagem ao outro e como é que eu recebo a mensagem do outro para mim. E aí, fazendo com que sempre eu entre num modo de consenso, de entrar em consenso com a situação. Isso é uma prática, requer hábito. E aí você se habitua a olhar toda interação dessa forma, isso com o tempo. Mas é importante que você comece a praticar com esse olhar, com o olhar da bondade amorosa dentro das suas relações, dentro das suas interrelações. Depois eu quero comentar com você, ler, né, um texto, já que a nosso clube de práticas ele é composto, esse encontro ele é composto da nossa prática, desse preâmbulozinho que eu dou, explicando o que é que a gente vai praticar, e depois o texto. Nesse texto, queria falar um pouco sobre uma prática informal, caminhada em atenção plena. Lembra que quando a gente pratica, a gente está dentro de um curso de atenção plena, a gente vai adentrar dentro da atenção plena, a gente pode praticar de 2 formas diferentes, a prática da meditação, na verdade, 3 formas diferentes. A prática da meditação formal, que toda a terapia do mindfulness foi construída em cima da meditação da atenção plena, que desenvolve a atenção plena, lembrando que tem vários outros tipos de meditação, que não necessariamente elas desenvolvem a atenção plena. O segundo, as práticas informais, a caminhada, o comer, ou seja, você adotar os princípios e olhar aquela situação de uma forma mais aberta, mais atenta, mais cuidadosa, mais gentil, mais de aceitação, mais intencional. E geralmente em tarefas repetitivas que a gente faz essa prática informal, como o alongamento, se você fizer a musculação, como comer consciente, como a caminhada principalmente. É que você anda para todo lugar e ao caminhar você precisa se lembrar desses princípios de atenção plena. O outro é adotando a psicoeducação, alguns princípios da atenção plena dentro, eh, dentro do seu olhar, da sua perspectiva com relação a uma situação que foi estressante ou ansiosa, ou dentro de uma situação em que você interage com o outro. Então vamos, sem delongas, vamos praticar. Feche os olhos, postura confortável, relaxa todos os músculos do corpo, as pernas, as coxas, as costas, os ombros, o rosto.
Inspira pelas narinas, solta pela boca, mais 2 ou 3 inspirações mais conscientes. É importante você expirar, que é essa inspiração pela boca ou pelas narinas, mas que essa expiração ela seja mais longa que a sua inspiração. Quando inspirar também, tente não inspirar forçosamente, dessa forma, porque senão você hiperventila, você fica tonto, ou seja, entra ar demais e você fica tonto. Então deixe a sua respiração acontecer naturalmente. Vai entrando e saindo pelas narinas, respiração nasal. Você pode deixar os olhos abertos, ou semicerrados, ou os olhos fechados. Os olhos abertos, você talvez relaxe com mais facilidade, mas também tende a adormecer com mais facilidade. Com o tempo, a gente tenta ficar com o olho aberto. O olho aberto ele sinaliza que você está presente ao que está fazendo, está aqui agora, está consciente, mesmo dentro tendo elementos da visão aparecendo para você. E com o tempo, esse estímulo visual ele não é tão distrativo, não gera tanta distração para você. Ou então olhos semicerrados, fica em meio termo. Planta dos pés no chão, coxas e pernas em 90 graus. Deixa os ombros um pouco para trás, ó, encaixando a cintura escapular. Começa a perceber então o que está em volta no ambiente, percepção de cheiros, dos sons, sons de dentro do recinto, sons de fora do recinto, sensações do corpo, se há alguma sensação desconfortável, se aproxime dessa sensação, relaxe essa sensação, seja, você pode visualizar o ar entrando e o ar saindo, soltando a musculatura. Você pode se acomodar também de uma forma que se sinta mais confortável, menos tenso. Contato da pele com o ar, contato da sua pele com a roupa. Desenvolva, cultive um olhar mais receptivo ao que está no aqui e agora. Temperatura, paladar, se você está com fome, se você está com sede, suas necessidades fisiológicas nesse contexto, agora, nesse momento. A gente muda então para a nossa respiração. Coloca a mão esquerda na barriga, a mão direita no peito. Sente o ar entrando e saindo pelas narinas. Vai perceber que há movimentos e que esses movimentos geram sensações. Perceba o local onde é mais fácil de você sentir essas sensações. É para onde você deve retornar quando a sua atenção ela devanear. Sensações do peito, sensações da barriga, sensações nas costas, os ombros. E um passo muito importante, você pode colocar as mãos na coxa ou no as mãos na cadeira. Ponto muito importante aqui, daqui a pouco você vai começar a pensar em alguma coisa, ou vai se distrair, ou alguém vai te chamar.
ou vai ser uma distração emocional, você vai pensar em alguma coisa, vai surgir uma emoção, daqui a pouco aí você começa a pensar na situação que gerou a emoção, que gerou o pensamento. Então, nesse tipo de meditação, a gente apenas observa o que se chama de devaneio, que é o lado B da meditação. Então vamos supor que a gente tenha um lado B e um lado A. O lado A, o lado B, não há lado ruim nem há lado bom, apenas há a meditação. Apenas a natureza da nossa mente a pensar. E ela vai pensar em alguma coisa. Então não se incomode se você começar a pensar. Faz parte também do exercício. Alguma distração, algum pensamento, ou então você começou a ficar mais sonolento, sonolenta, ou então você pode até dormir mesmo, acorda, percebe que devaneou, que ficou sonolento, que a mente está no passado, no futuro, volta a atenção para a respiração. É o que se chama dentro da terapia, a gente entrar e sair do modo fazer e do modo ser. Quando a gente está percebendo nossa respiração, a gente está no modo ser, o modo existente, o modo consciente. Quando a gente entra no devaneio, a gente entra no piloto automático, no modo fazer, porque nossa mente sempre vai te chamar para fazer alguma coisa. Nem que seja para terminar de meditar. Então faz parte, essa atividade mental ela faz parte do exercício. Aí volta novamente. Então, a instrução fundamental é essa: a mente devaneou, nesse tempo que a gente ficar, volta a atenção. O exercício, a respiração, o subir e descer do peito e da barriga. Agora a gente vai ampliar essa atenção, incluindo o corpo. Vai, a gente vai percebendo e observando, aqui e agora, as sensações do nosso corpo, planta dos pés, tornozelos, calcanhares, as canelas, panturrilhas, coxas. Você vai notar que nas sensações, as sensações agradáveis, a qualidade delas, desagradáveis, neutras. Às vezes tem sensações que você nem vai perceber, porque sua mente, sua sensibilidade ainda não está muito treinada para isso. Não tem importância, não procure, apenas deixe que a sensação apareça naturalmente, aflore naturalmente. Algumas características também, frio, calor, formigamento, pinicão, pulsação, uma dor, um desconforto que estica, que pulsa, que lateja, que se movimenta, que troca de lugar, que aumenta a intensidade, que reduz a intensidade. São características das suas sensações que estão acontecendo no seu corpo nesse momento. A gente vai para os quadris, as costas, musculatura em volta da coluna, observando as sensações dos ombros. Quando você observa um local, que você coloca uma respiração, naturalmente as tensões dessa região vão se dissolvendo. Peito da barriga, os braços, antebraços, punhos, palma das mãos, dedos das mãos. São as sensações que surgem nessas regiões. É importante também entender a atitude mental, porque você pratica esse exercício. É uma atitude de querer que aconteça isso, ou que não tenha isso, ou que eu sinta isso, ou que eu atinja um estado tal.
A ideia não é essa. A ideia é uma intencionalidade, sempre estar no momento presente. E a ideia é acolher o que acontece no corpo, na respiração, no que está no entorno, com gentileza, com aceitação, aceitação no sentido de testemunhar. Você está observando aquilo. E não querer trocar uma ideia de não julgar se é certo, é errado, se é bom, se é ruim, se eu quero, não quero. Ou seja, a gente dá um freio nessa natureza da mente que avalia, que compara. Uma suavizada, né? Então essa atitude mental é muito importante. A gente vai para o rosto, relaxa a musculatura testa, em volta dos lábios, ao redor do nariz, da boca. Percebe o corpo todo. Para finalizar, a gente finaliza com a bondade amorosa, pensa numa pessoa, em você mesmo, e fala mentalmente que esteja tudo bem comigo, que eu possa viver feliz e saudável, que eu esteja em paz e livre de todo e qualquer sofrimento. Percebe uma pessoa que você gosta, traz à sua mente, ao seu coração, e fala mentalmente que esteja tudo bem com você, que você possa viver feliz e saudável, que esteja em paz e livre de todo e qualquer sofrimento. Traz uma pessoa que é conhecida sua, que você não tem muita intimidade, pode ser uma pessoa da rua, pessoa que no trânsito, ou só olhou do lado, pode ser aquele motorista que esteja do seu lado no trânsito. Esteja tudo bem com você, que você possa viver feliz e saudável, que você esteja em paz e livre de todo e qualquer sofrimento. Uma pessoa que você tem algum conflito, alguma animosidade, esteja tudo bem com você, que você esteja feliz e saudável, que esteja em paz, livre de todo e qualquer sofrimento. É importante deixar a coisa aí, não ficar preso em um pensamento ou uma emoção, qualquer que seja ela, negativa ou positiva. A ideia do exercício é você intencionalmente gerar uma energia de bondade, de gentileza para si, para os outros e para o universo como um todo, que é a nossa próxima parte. Todos os seres do planeta, do país, do universo, todos nós estejamos bem, possamos viver felizes e saudáveis, estejamos em paz e livres de todo e qualquer sofrimento. Inspira um pouco, relaxa, perceba como está sua mente, se está mais tranquila, perceba se seu corpo está relaxado, seus pensamentos estão mais suavizados, suas emoções apaziguadas. E aí a gente finaliza essa prática. Você tenta manter essa frequência de consciência levando para essas suas atividades, o mais tempo que você conseguir. Então agora eu queria que a gente fizesse uma leitura nesse textozinho sobre caminhada em atenção plena. Ao caminhar, tome consciência de cada movimento e cada sensação nos seus pés. Então vamos lá. Contextualizar o ato de caminhar. Esse caminhar pode ser de você ir de um lugar para o outro, de um ponto A a um ponto B. Pode ser uma caminhada mais demorada, que é interessante isso como uma prática de atenção plena, uma prática informal. Você cultiva a atenção plena, ou seja, você faz com que esse olhar de contemplação ele esteja mais presente quando você tem uma caminhada mais longa. Mas você está no trabalho,
Se você for de um local para um outro, de um departamento para o outro, conversar com um colega, entrar numa reunião, caminha em atenção plena. Caminha até em atenção plena, observando esses elementos. Tome consciência de cada movimento e das sensações dos pés. A atenção, né? Sua atenção vai para lá. Nas pernas, nas articulações, na troca do peso do corpo, entre os passos enquanto você caminha. Movimento a movimento, momento a momento. Aí você tem, esse aqui é a atenção, tá? No ato de caminhar. Então, geralmente a gente tem 3 elementos que a gente põe tanto na prática formal como na prática informal: a atenção, a atitude e a intenção. Vamos lá. A atenção e a intenção. Cultive a intenção de estar aberto e explorar com curiosidade tudo que você conseguir captar a cada instante. A pergunta que não deve sair da sua mente, da sua cabeça é: o que está acontecendo agora nesse ambiente? Como a minha vida está se manifestando aqui agora? Esqueça para onde vou, qual o tempo para cumprir o trajeto. Então aqui, como eu falei, isso aqui dentro de uma de você se propor a caminhar num parque, no bosque, e você fazer a caminhada como uma prática meditativa, de atenção plena. Aí você não precisa ir, tentar, ficar discorrendo mentalmente: "Por que que eu estou fazendo isso? Para onde eu vou? Para onde eu quero chegar?". A ideia é passo a passo, momento a momento. Não é cumprir uma tarefa ou cumprir um trajeto. Então a ideia não há lugar nenhum a chegar, nenhum objetivo a atingir. Apenas aprender a perceber o desenrolar da caminhada. Com essa intencionalidade, você então desperta as atitudes e qualidades mentais da atenção plena, você começa a entrar no que se chama um modo mental diferente, um modo mental mais consciente, um modo C. A atenção é um outro elemento, então, como eu falei, como é que a gente ancora, vai percebendo as sensações do corpo, sensação da planta dos pés no chão, que ela é mais concreta, mas também você vai observando os sentidos, né? E surge no seu uma voz, uma luminosidade, as plantas, o vento nas plantas, nas folhas, algum estímulo sensorial extra que apareça nesse percurso, é a sua atenção para onde é que ela vai. Mas que você observa isso com uma atitude mental diferente, que são essas qualidades mentais. Então, essas qualidades mentais do mindfulness, elas surgem quando os 2 elementos também estão presentes, a intencionalidade e a atenção. Lembre-se que para você desenvolver a atenção plena, a sua mente ela precisa estar sintonizada com aquilo que você deseja, com os princípios que você aprendeu dentro da terapia ou dentro do programa. Então quando você pratica, você busca esses princípios e tenta utilizá-los dentro dessa prática. À medida que isso tiver uma constância, uma regularidade, esses princípios, esses elementos, eles começam a se internalizar em você e a prática ela se torna natural. Ela começa a fazer parte do que você é, da sua personalidade. Por isso que precisa de um tempo de prática, de uma regularidade de alguns meses, né, de algumas semanas. Geralmente ah, no programa a gente fala de um mês, né, 4 semanas, 8 semanas, que é, que é uma porta de entrada, né, para você se habituar, para você se motivar a fazer, a adotar esses princípios, essas ideias com regularidade. Ou eventualmente, se alguma distração, pensamento, sensação, preocupação vier à tona, enquanto você estiver caminhando, gentil e simplesmente apenas perceba e deixe passar, sem se prender ou julgar, voltando novamente à observação
e a consciência para os movimentos e sensações do corpo enquanto você caminha. Evite emitir julgamentos de valor, gosto, não gosto, agradável, desagradável, bonito, feio, daquilo que você observa. Permita-se estar com aquilo que surge e perceber como isso afeta seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações corporais, os seus impulsos, né, a forma de você querer se comportar de determinada forma. Eh, Isso que a gente vê depois, tá? Então, a caminhada meditativa, finalizando, para a gente finalizar a nossa prática de hoje e o nosso estudo de hoje, ela também precisa dos 3 elementos do mindfulness, que é a atenção, a atitude e a intencionalidade. Atenção, intenção, intenção, atenção e atitude. Com esses 3 elementos essenciais, a gente desenvolve e faz uma caminhada em atenção plena. Até nosso próximo encontro.